E se a conexão com seres de outro mundo não estiver vindo de fora, mas de dentro da sua mente? Você já sentiu pensamentos estranhos, sonhos intensos ou uma presença inexplicável ao seu redor? Neste audiolivro revelador, vamos explorar a teoria de que alienígenas estariam usando o próprio cérebro humano como canal de comunicação. Prepare-se para conhecer relatos inquietantes, pesquisas chocantes e sinais que talvez você já tenha recebido sem perceber. Fique até o final. A verdade pode estar dentro de você. Alienígenas estão enviando sinais pelo cérebro humano. Este documento explora a intrigante e controversa teoria de que civilizações extraterrestres poderiam estar se comunicando diretamente com o cérebro humano. Analisamos perspectivas científicas, limitações da cognição humana, métodos convencionais de busca por inteligência extraterrestre e hipóteses alternativas. Embora não existam evidências científicas que comprovem esta teoria, o fascínio pelo tema revela muito sobre nossa percepção, cognição e desejo de conexão cósmica. Introdução à Teoria A. Ideia de que seres extraterrestres poderiam estar enviando mensagens diretamente ao cérebro humano tem fascinado tanto entusiastas de fenômenos paranormais quanto o público em geral. Esta teoria sugere que civilizações avançadas teriam dominado tecnologias capazes de transmitir informações através de grandes distâncias cósmicas, direcionando-as especificamente para a mente humana. Os defensores desta hipótese argumentam que a comunicação telepática seria mais eficiente que os métodos de transmissão convencionais, como ondas de rádio, por não estar sujeita às limitações da velocidade da luz ou às interferências do espaço interestelar. Nas últimas décadas, essa hipótese ganhou considerável popularidade em círculos de teorias alternativas, documentários independentes e literatura especulativa. A cultura pop tem sido particularmente influente na disseminação dessa ideia, com filmes como Contato, Arrival e séries como The X-Files, explorando diferentes variações do conceito de comunicação extraterrestre não convencional. Esta representação midiática, embora ficcional, contribuiu significativamente para moldar as percepções públicas sobre possíveis formas de contato com inteligências extraterrestres. Do ponto de vista histórico, relatos de experiências de comunicação mental com entidades não humanas existem em praticamente todas as culturas, muito antes da era espacial moderna. Antigas civilizações frequentemente atribuíam mensagens e visões a deuses, espíritos ou seres celestiais, fenômenos que hoje alguns teóricos reinterpretam como possíveis contatos extraterrestres. Antropólogos e historiadores observam que estes relatos compartilham padrões surpreendentemente similares através de diferentes épocas e regiões geográficas, alimentando especulações sobre uma origem comum. A comunidade científica mainstream, entretanto, mantém uma postura cética em relação a esta teoria. Neurocientistas apontam que muitos dos relatos de mensagens extraterrestres podem ser explicados por fenômenos neurológicos conhecidos, como alucinações, experiências durante estados alterados de consciência ou mesmo condições médicas específicas que afetam a percepção e o processamento cognitivo. Psicólogos também destacam o papel da sugestão, da memória construtiva e do viés de confirmação na formação destes relatos. Entre estas duas perspectivas extremas, a da aceitação completa e a do ceticismo absoluto, existe um crescente campo de pesquisadores que defendem uma abordagem mais nuançada. Estes estudiosos propõem que, embora a maioria dos relatos possa ser explicada por fenômenos terrestres, ainda existe valor científico em investigar metodicamente as experiências anômalas de comunicação, especialmente quando relatadas por múltiplas testemunhas ou associadas a fenômenos físicos detectáveis. Perspectiva científica. Atual do ponto de vista da ciência contemporânea, não existe nenhuma evidência verificável ou reproduzível que sustente a hipótese de comunicação direta entre mentes alienígenas e humanas. A comunidade científica
mantém-se cética quanto a tais possibilidades, principalmente pela ausência de dados objetivos que possam ser analisados independentemente. Os neurocientistas e astrobiólogos frequentemente apontam que a própria estrutura do cérebro humano evoluiu para processar informações relevantes à sobrevivência em nosso ambiente terrestre, não necessariamente para detectar sinais telepáticos interestelares. O funcionamento neurológico humano, com suas limitações biológicas, representa um obstáculo significativo para qualquer comunicação direta entre mentes separadas por distâncias cósmicas. Ao invés de buscar sinais mentais subjetivos, a ciência convencional concentra seus esforços na detecção de sinais físicos mensuráveis, como ondas de rádio, sinais de luz ou anomalias eletromagnéticas que possam indicar origem inteligente não terrestre. Projetos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, baseiam-se em metodologias científicas rigorosas, utilizando instrumentos sofisticados para varrer o céu em busca de padrões que possam indicar transmissões artificiais. Até o momento, apesar de décadas de observação contínua, nenhum sinal confirmado de inteligência extraterrestre foi detectado. Abordagem científica convencional o uso de radiotelescópios para captar sinais de radioanálise de espectros de luz de exoplanetas. Busca por padrões matemáticos em sinais cósmicos, monitoramento de anomalias eletromagnéticas, investigação de biomarcadores em planetas habitáveis, estudo de megaestruturas artificiais, potenciais, análise de assinaturas tecnológicas em atmosferas planetárias. Antes de continuar esse audiolivro, um recado importante. Se você está gostando desse conteúdo sobre alienígenas, mistérios e mensagens ocultas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum audiolivro que pode mudar sua forma de enxergar o mundo e talvez o universo. Agora sim, vamos continuar com essa investigação surpreendente. Instalações como o Allen Telescope Array dedicam-se à busca por sinais de origem inteligente provenientes do espaço profundo, utilizando métodos cientificamente verificáveis. A abordagem científica atual não descarta completamente a possibilidade de formas alternativas de comunicação, mas exige evidências objetivas e reproduzíveis antes de considerar seriamente tais hipóteses. Limites da percepção humana. Estudos em psicologia cognitiva revelam que a percepção humana é notoriamente limitada e seletiva. Filtramos constantemente a vasta quantidade de informações sensoriais que recebemos, ignorando grande parte delas, para focar apenas no que nosso cérebro considera relevante no momento. Esta filtragem é um mecanismo evolutivo essencial que nos permite funcionar em um mundo repleto de estímulos, mas também cria pontos cegos significativos em nossa capacidade de perceber a realidade completa. Um dos exemplos mais famosos dessas limitações é o experimento do gorila invisível, conduzido por pesquisadores de Harvard em 1999. Neste estudo, participantes assistiam a um vídeo de pessoas passando uma bola e eram instruídos a contar os passes. Surpreendentemente, cerca de 50% dos participantes não perceberam quando uma pessoa fantasiada de gorila atravessou o centro da cena, demonstrando o fenômeno da cegueira por desatenção. Este experimento foi posteriormente replicado em diversos contextos, incluindo ambientes médicos, onde radiologistas experientes frequentemente não detectavam anomalias óbvias quando focados em outra tarefa diagnóstica. Além da atenção seletiva, nossos sentidos possuem limitações físicas inerentes. Nossos ouvidos captam apenas uma fração das frequências sonoras existentes na natureza, deixando-nos surdos para os ultrassons que muitos animais utilizam para a comunicação. Nosso olfato, embora capaz de distinguir milhares de odores, é rudimentar quando comparado ao de um cão. E nosso tato é sensível apenas a estímulos dentro de determinados limiares de pressão e temperatura. Cegueira por desatenção percentual, aproximado de pessoas que não percebem estímulos visíveis,
mas inesperados durante tarefas que exigem concentração, capacidade de memória, número médio de itens que podemos manter em nossa memória de trabalho simultaneamente, espectro, visível faixa limitada de comprimentos de onda que o olho humano consegue perceber, excluindo vastas porções do espectro eletromagnético. A mudança cega é outro fenômeno fascinante que demonstra nossas limitações perceptivas. Em experimentos onde alterações significativas são feitas em uma imagem durante uma breve interrupção visual, a maioria das pessoas falha em notar mudanças que parecem óbvias uma vez apontadas. Este fenômeno sugere que, ao invés de construirmos representações detalhadas do mundo, nosso cérebro cria esquemas simplificados e presume continuidade onde ela pode não existir. Estes limites cognitivos levantam questões intrigantes. Se podemos ignorar algo tão óbvio quanto um gorila em nossa frente, poderíamos também estar ignorando sinais extraterrestres sutis. Nossa tendência a filtrar informações irrelevantes poderia estar nos impedindo de perceber tentativas de comunicação alienígena. Talvez civilizações avançadas estejam utilizando canais de comunicação que simplesmente não conseguimos detectar com nossos sentidos limitados ou com nossa atenção seletiva. Pareidolia. Ver o que não existe. Pareidolia é um fenômeno psicológico onde o cérebro humano reconhece padrões familiares em estímulos aleatórios ou ambíguos. É o que nos faz enxergar rostos em nuvens, objetos em manchas ou ouvir mensagens em ruídos aleatórios. Este mecanismo evolutivo, que nos ajudou a identificar predadores e perigos na natureza, pode também nos induzir a detectar significados onde não existem. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. No contexto da busca por sinais alienígenas, a pareidolia representa um desafio significativo. Nosso cérebro está programado para encontrar ordem no caos, o que pode nos levar a interpretar fenômenos naturais aleatórios como mensagens intencionais. Muitos supostos contatos podem ser simplesmente manifestações deste fenômeno cognitivo. Exemplos comuns de pareidolia: rosto de Jesus em torradas ou manchas, homem na Lua, formado por crateras lunares, rosto em Marte, Sidônia, formação rochosa, que pareciam figuras em constelações de estrelas, mensagens ocultas, quando músicas são tocadas ao contrário, formas humanas ou animais em formações rochosas naturais, rostos percebidos em objetos cotidianos, tomadas elétricas, carros, edifícios, vozes ou palavras ouvidas em ruídos de fundo ou sons da natureza. A pareidolia é tão poderosa que pode converter ruídos aleatórios em experiências significativas e convincentes para o observador. Para cientistas, esta tendência natural representa um importante viés cognitivo que precisa ser controlado em qualquer investigação séria sobre possíveis sinais extraterrestres. Nossa propensão a encontrar padrões pode nos levar a falsos positivos, onde interpretamos como comunicação o que, na verdade, são apenas coincidências ou fenômenos naturais sem significado intencional. Na história da astronomia, a pareidolia gerou várias interpretações errôneas. No século XIX, o astrônomo Giovanni Schiaparelli observou o que acreditava serem canais, em Marte, desencadeando especulações sobre civilizações marcianas. Posteriormente, telescópios mais potentes revelaram que esses canais eram ilusões ópticas resultantes da tendência humana de conectar pontos e manchas aleatórias. Casos Ceres e as ilusões cósmicas, exemplo notável de como nossa percepção pode ser enganada por fenômenos astronômicos, é o caso dos pontos brilhantes no planeta anão Ceres. Quando a sonda Dawn da NASA se aproximou de Ceres em 2015, detectou pontos intensamente luminosos na superfície do corpo celeste, gerando especulações sobre possíveis estruturas artificiais ou fenômenos incomuns. Após investigação detalhada, descobriu-se que esses pontos eram simplesmente depósitos de sal mineral,
que refletiam a luz solar de maneira intensa. Este caso demonstra como mesmo cientistas treinados podem inicialmente ficar intrigados por aparências incomuns, que posteriormente revelam-se fenômenos naturais perfeitamente explicáveis. Observação inicial: pontos extremamente brilhantes, detectados na cratera Okator de Ceres, visíveis mesmo à distância. Especulação: surgimento de teorias sobre possíveis origens artificiais, atividade geológica incomum ou até mesmo bases extraterrestres. Investigação: análise espectral detalhada e imagens de alta resolução obtidas pela aproximação da sonda Dawn. Explicação: confirmação de que os pontos eram depósitos de carbonato de sódio e outros sais minerais expostos por impactos. Alguns pesquisadores sugerem que este fenômeno ilustra como sinais genuínos de inteligência extraterrestre poderiam passar despercebidos ou, ao contrário, como fenômenos naturais, poderiam ser erroneamente interpretados como sinais artificiais. Nossa tendência a buscar explicações extraordinárias para observações incomuns pode tanto revelar quanto obscurecer a verdade. Efeitos neurológicos e sinais mal interpretados. Neurociência moderna documentou extensivamente como o cérebro humano pode produzir experiências subjetivas convincentes, que não correspondem à realidade objetiva. Ilusões, sonhos vívidos, experiências de quase morte e estados alterados de consciência demonstram a capacidade do cérebro de gerar percepções complexas sem estímulos externos correspondentes. No contexto da suposta comunicação alienígena, é crucial considerar como estes fenômenos neurológicos podem ser erroneamente interpretados como sinais de origem extraterrestre. Experiências intensas durante estados hipnagógicos, transição entre vigília e sono, episódios de paralisia do sono ou efeitos de privação sensorial podem criar vivências subjetivas extraordinárias. Fenômenos neurológicos relevantes, alucinações hipnagógicas durante a transição para o sono, paralisia do sono, com sensação de presença, epilepsia, do lobo temporal e experiências místicas, efeitos de campos eletromagnéticos no cérebro, síndrome de Charles Bonnet, alucinações visuais em pessoas com perda de visão. Imagens cerebrais mostram como diferentes estados neurológicos podem produzir experiências subjetivas intensas sem estímulos externos correspondentes. Pesquisadores como o Dr. Michael Persinger exploraram como campos eletromagnéticos aplicados ao cérebro podem induzir sensações de presença ou experiências místicas, sugerindo que fenômenos ambientais naturais poderiam desencadear experiências interpretadas como contato com inteligências não humanas. Sinais extraterrestres. Busca tradicional. A busca científica por sinais de inteligência extraterrestre tem sido tradicionalmente conduzida pelo SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que concentra seus esforços na detecção de sinais de rádio ou luz que apresentem características indicativas de origem artificial. Esta abordagem baseia-se no pressuposto de que civilizações avançadas utilizariam o espectro eletromagnético para a comunicação, assim como fazemos. Desde a década de 1960, radiotelescópios têm vasculhado o céu em busca de sinais não naturais como pulsos regulares, sequências matemáticas ou transmissões em frequências específicas que seriam improváveis de ocorrer naturalmente. Apesar de décadas de busca sistemática, nenhum sinal inequivocamente artificial foi detectado. 960 Projeto OSMA, primeira busca moderna por sinais de rádio extraterrestres, conduzida por Frank Drake. 974 Mensagem de Arecibo, primeiro sinal de rádio intencional enviado da Terra para o espaço com informações sobre nossa espécie. 1977 UAU, Signal, potente sinal de rádio detectado que parecia ter características artificiais, nunca repetido. 995 Projeto Phoenix, maior programa de busca por sinais direcionado a estrelas específicas. 16 Breakthrough Listen, iniciativa de os 100 milhões de reais,
para a busca por sinais em milhões de estrelas. A relativa falta de sucesso nessas buscas convencionais tem motivado alguns pesquisadores a propor hipóteses alternativas, incluindo a possibilidade de que as civilizações extraterrestres possam utilizar métodos de comunicação que ainda não conseguimos detectar ou compreender. Comunicação não convencional. Hipóteses alternativas. Diante da ausência de sinais convencionais detectáveis, algumas teorias marginais propõem que civilizações avançadas poderiam utilizar meios de comunicação radicalmente diferentes daqueles que conhecemos. Entre estas hipóteses está a ideia de transmissão telepática ou interação direta com o cérebro humano através de tecnologias ainda incompreensíveis para nossa ciência atual. Estas teorias sugerem que seres com milhões ou bilhões de anos de evolução tecnológica à nossa frente poderiam ter descoberto propriedades da consciência ou da física quântica que permitiriam comunicação instantânea através de vastas distâncias cósmicas, possivelmente contornando as limitações impostas pela velocidade da luz. Entrelação quântica proposta de que civilizações avançadas poderiam explorar propriedades quânticas para comunicação instantânea independente da distância. Interface neural. Direta hipótese de tecnologias capazes de interagir diretamente com campos neurais ou estruturas cerebrais à distância. Comunicação multidimensional teoria de que civilizações poderiam utilizar dimensões além das que percebemos para transmitir informações. Codificação biológica e especulação sobre mensagens inseridas em estruturas biológicas ou genéticas que se manifestariam apenas em determinados estágios evolutivos. É importante ressaltar que nenhuma destas hipóteses alternativas foi validada em experimentos científicos controlados, permanecendo no campo da especulação teórica. A comunidade científica mainstream considera que, embora sejam intrigantes, tais propostas carecem de evidências testáveis. O paradoxo do silêncio cósmico, um dos maiores enigmas da astrobiologia, é conhecido como o paradoxo de Fermi. Onde estão todos? Considerando a idade e o tamanho do universo, mesmo estimativas conservadoras sugerem que deveria haver milhares de civilizações tecnológicas apenas em nossa galáxia. No entanto, não detectamos sinais claros de sua existência. Cálculos baseados na equação de Drake estimam que poderia haver entre 1.000 e 4.000 civilizações tecnologicamente avançadas apenas na Via Láctea. Se esse número estiver correto, por que não captamos seus sinais? Esta discrepância entre a probabilidade estatística e a falta de evidências observacionais constitui o cerne do paradoxo. Uma das explicações propostas para este paradoxo é a possibilidade de que estejamos procurando pelos sinais errados. Talvez civilizações avançadas utilizem métodos de comunicação que não conseguimos detectar ou compreender com nossa tecnologia atual, possivelmente incluindo formas de interação direta com a consciência que interpretaríamos como fenômenos subjetivos ou psicológicos. Hipótese da mente fechada. Uma hipótese intrigante sugere que o cérebro humano poderia possuir limitações fundamentais que o tornam incapaz de perceber ou processar certos tipos de sinais extraterrestres. Esta teoria, às vezes chamada de hipótese da mente fechada, propõe que, assim como um cachorro não consegue compreender cálculo, nossos cérebros poderiam ser estruturalmente incapazes de captar certas formas de comunicação. Proponentes desta ideia sugerem que poderia haver uma espécie de filtro cognitivo que bloqueia nossa percepção de informações que não se encaixam em nossos paradigmas evolutivos. Uma civilização milhões de anos à nossa frente poderia estar tentando se comunicar de maneiras que simplesmente não conseguimos registrar conscientemente. Possíveis limitações cognitivas, incapacidade de processar informações em determinadas frequências ou formatos filtros perceptivos que descartam dados não relacionados à sobrevivência. Impossibilidade de conceber certos conceitos abstratos, além de nossa evolução. Restrições linguísticas e semânticas que limitam o que podemos
formular bloqueios neurológicos para informações potencialmente perturbadoras. Alguns teóricos comparam esta situação a uma formiga tentando compreender a internet. Mesmo que os sinais passem diretamente por ela, a formiga não possui o aparato neurológico necessário para reconhecê-los como informação significativa. Da mesma forma, poderíamos estar imersos em sinais alienígenas sem a capacidade de percebê-los como tal. Interferência cultural nas percepções. Um aspecto fascinante dos relatos de supostos contatos com inteligências extraterrestres é como eles variam significativamente de acordo com o contexto sociocultural do observador. Esta variação sugere uma forte influência cultural na interpretação de experiências incomuns, levantando questões sobre a objetividade desses relatos. Antropólogos e sociólogos observam que os relatos de contato extraterrestre tendem a refletir as preocupações, tecnologias e narrativas culturais predominantes de cada época e sociedade. Por exemplo, antes da era espacial, experiências semelhantes eram frequentemente interpretadas como encontros com seres sobrenaturais, anjos ou demônios, Japão e Leste. Asiático, relatos frequentemente descrevem seres semelhantes a yokai, tradicionais ou entidades espirituais. A comunicação telepática é descrita em termos de harmonia e equilíbrio, refletindo valores culturais. América do Norte pós-1947, predominância de homenzinhos verdes ou cinzas, com grandes olhos, comunicação telepática focada em avisos, ambientais ou nucleares, refletindo ansiedades da Guerra Fria. América Latina, frequente integração com elementos religiosos católicos, onde seres extraterrestres são descritos com características angelicais ou como mensageiros divinos. Culturas. Indígenas, interpretações, que conectam visitantes a antigos professores estelares ou ancestrais com comunicação focada em sabedoria tradicional e conexão com a natureza. Esta variação cultural nos relatos sugere que, mesmo que houvesse comunicação extraterrestre genuína, nossa interpretação seria fortemente influenciada por nossos filtros culturais, potencialmente distorcendo qualquer mensagem original. Debates em astrobiologia. No campo da astrobiologia, cientistas debatem intensamente sobre as possíveis formas de comunicação que civilizações extraterrestres poderiam utilizar. Estes debates vão além das ondas de rádio tradicionais, explorando alternativas baseadas em princípios físicos conhecidos e especulando sobre tecnologias avançadas que poderiam superar limitações atuais. Um tema recorrente nestas discussões é a questão dos limites dos sentidos humanos e como eles moldam nossa busca por sinais. Nossa evolução na Terra nos equipou para perceber apenas uma fração minúscula do espectro eletromagnético e outras formas de energia, potencialmente nos cegando para métodos de comunicação que não se encaixam nestas limitações. Abordagens debatidas. Comunicação via pulsos de neutrinos, que atravessam facilmente matéria sólida. Modulação de raios cósmicos para transmissão de informação, criação de anomalias gravitacionais detectáveis, manipulação de propriedades quânticas para comunicação instantânea. Sondas físicas, autoduplicadoras como alternativa à transmissão de sinais. Astrobiologistas exploram constantemente novas hipóteses sobre comunicação interestelar, questionando premissas estabelecidas sobre como civilizações avançadas interagiriam conosco. A doutora Natalie Cabral, do Instituto SETI, propôs que deveríamos desantropocentrizar nossa busca por inteligência extraterrestre, considerando que civilizações alienígenas poderiam operar em escalas de tempo, tamanho e modalidades sensoriais completamente diferentes das nossas, exigindo métodos de detecção que transcendam nossas limitações biológicas. Relatos de experiências telepáticas. Existem inúmeros relatos anedóticos de pessoas que afirmam ter experimentado comunicação mental com entidades que identificam como extraterrestres. Estes relatos frequentemente descrevem sensações de recepção de pensamentos, imagens mentais
ou conhecimentos que parecem originar-se de fontes externas, geralmente acompanhados por uma forte sensação de presença não humana. Particularmente, comuns são os relatos associados a supostos casos de abdução alienígena, onde os indivíduos descrevem comunicação telepática durante seus encontros. Estas narrativas geralmente incluem a transmissão de informações complexas sem uso de linguagem falada, muitas vezes descrita como conhecimento direto inserido na mente. Não havia sons ou palavras, mas eu entendia tudo perfeitamente. Era como se as ideias simplesmente aparecessem formadas em minha mente, com uma clareza que nunca experimentei antes. Sabia que não eram meus próprios pensamentos. Relato anônimo, São Paulo. 2017, década de 1950, primeiros relatos modernos de contatados como George Adamski, que afirmavam receber mensagens telepáticas de irmãos espaciais com aparência humana. Anos 1960, 70, aumento de relatos de comunicação mental associados a avistamentos de OVNIs, frequentemente com mensagens sobre paz mundial e preocupações ambientais. Anos 1980, 90, surgimento do fenômeno de abdução alienígena com comunicação telepática relatada durante exames médicos por seres cinzas. 2000, presente, relatos de downloads de informação tecnológica e espiritual através de estados meditativos ou sonhos lúcidos. Apesar da consistência de certos elementos nestas narrativas, nenhum destes relatos produziu evidências verificáveis que pudessem ser confirmadas por métodos científicos, mantendo-os no domínio das experiências subjetivas. Estudos sobre estados alterados de consciência. Pesquisadores de consciência têm investigado a possibilidade de que certos estados mentais alterados possam aumentar a receptividade a formas de informação normalmente inacessíveis. Estados como sonhos lúcidos, meditação profunda, experiências psicodélicas e estados hipnagógicos têm sido estudados como potenciais janelas para percepções além das limitações da consciência ordinária. Alguns proponentes da teoria de comunicação extraterrestre sugerem que estes estados alterados poderiam temporariamente suspender os filtros mentais que normalmente bloqueiam sinais sutis, permitindo a percepção de comunicações que seriam imperceptíveis durante a consciência normal de vigília. Estados investigados: sonhos lúcidos, consciência durante o sonho. Estados meditativos profundos, ondas teta e delta. Experiências de quase morte, estados induzidos por privação sensorial, consciência alterada por substâncias psicodélicas. Neuroimagens mostram padrões distintos de atividade cerebral durante estados alterados de consciência, com redução da atividade em áreas associadas ao filtro sensorial. O Dr. Rick Strassman, em sua pesquisa com DMT, dimetiltriptamina, documentou relatos surpreendentemente consistentes de encontros com entidades durante experiências com esta substância, levantando questões sobre se tais estados poderiam facilitar a percepção de dimensões da realidade normalmente inacessíveis. No entanto, a interpretação destas experiências permanece controversa na comunidade científica. Ceticismo, falhas da memória e sugestionabilidade. Psicologia cognitiva e a neurociência oferecem explicações alternativas para relatos de comunicação alienígena, focando em como a memória humana e a sugestionabilidade podem criar experiências subjetivas convincentes que não correspondem a eventos reais. Estudos extensivos demonstram que nossas memórias não funcionam como gravações precisas, mas são reconstruções suscetíveis a distorções significativas. Pesquisas conduzidas por Elizabeth Loftus e outros psicólogos demonstraram como é relativamente fácil implantar falsas memórias em indivíduos, mesmo de eventos complexos que nunca ocorreram. Quando expostas a sugestões, narrativas ou imagens, pessoas podem desenvolver memórias vívidas e detalhadas de experiências completamente fabricadas. Falsas memórias. Percentual.
aproximado de participantes em estudos que desenvolvem memórias detalhadas de eventos que nunca aconteceram quando expostos a sugestões. Distorção de testemunho percentual de testemunhas oculares que identificam incorretamente pessoas em alinhamentos após exposição a informações sugestivas. Influência cultural. Pessoas que relatam experiências alienígenas após exposição a conteúdo midiático sobre o tema mostram alta correspondência com elementos culturais específicos. Céticos argumentam que relatos de comunicação alienígena seguem padrões consistentes com estes fenômenos psicológicos. A exposição a narrativas culturais sobre alienígenas, combinada com experiências como paralisia do sono, alucinações hipnagógicas ou sonhos vívidos, pode criar memórias subjetivamente reais de comunicação com entidades não humanas. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Tecnologia e ampliação dos sentidos. Uma abordagem pragmática para superar as limitações sensoriais humanas na busca por sinais extraterrestres é o desenvolvimento de tecnologias que ampliem nossa capacidade de detecção. Instrumentos científicos já nos permitem enxergar muito além do espectro visível, detectar partículas subatômicas e medir ondas gravitacionais, fenômenos completamente imperceptíveis aos nossos sentidos naturais. O SETI e outras organizações utilizam radiotelescópios cada vez mais sensíveis e algoritmos computacionais avançados para analisar vastas quantidades de dados em busca de padrões que possam indicar inteligência. Estas tecnologias efetivamente criam novos sentidos artificiais que transcendem nossas limitações biológicas. Tecnologias amplificadoras, radiotelescópios capazes de detectar sinais extremamente fracos, detectores de neutrinos para partículas, que atravessam a matéria, observatórios de ondas gravitacionais, sensores de campo quântico, algoritmos de IA para identificação de anomalias em grandes conjuntos de dados, coleta de dados, instrumentos avançados captam sinais imperceptíveis aos sentidos humanos, varrendo diferentes frequências e fenômenos físicos. Processamento. Supercomputadores analisam petabytes de dados, filtrando ruídos e buscando padrões não aleatórios que poderiam indicar origem inteligente. Análise por IA. Algoritmos de aprendizado de máquina identificam anomalias e padrões que poderiam passar despercebidos, mesmo para cientistas experientes. Verificação. Sinais. Candidatos são rigorosamente testados para eliminar explicações naturais ou interferências humanas antes de serem considerados potenciais contatos. Hipótese dos sinais subjacentes. Uma teoria intrigante sugere que sinais extraterrestres poderiam estar escondidos à vista de todos, embutidos em fenômenos que já observamos, mas cuja significância não reconhecemos. Esta hipótese propõe que civilizações avançadas poderiam incorporar mensagens em estruturas astronômicas, radiação cósmica de fundo ou outros fenômenos naturais de maneiras que só seriam reconhecíveis com o conhecimento correto. Alguns pesquisadores sugerem que poderíamos precisar reanalisar dados que já coletamos, aplicando novos algoritmos ou perspectivas para revelar padrões previamente ignorados. Esta abordagem reconhece que podemos já ter detectado sinais extraterrestres sem perceber sua natureza artificial. Radiação cósmica de fundo. Poderiam civilizações avançadas ter inserido padrões sutis na radiação cósmica de fundo, criando uma espécie de marca d'água cósmica? Ritmos de pulsares. Os padrões de pulso de algumas estrelas de nêutrons são tão precisos que alguns especulam se poderiam ter sido artificialmente ajustados como faróis cósmicos. Estruturas biológicas. Teorias controversas sugerem que informações poderiam estar codificadas em estruturas biológicas como o DNA lixo, aguardando descoberta. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Oxford propuseram uma abordagem usando técnicas de aprendizado de máquina para identificar possíveis anomalias em grandes conjuntos de dados astronômicos
que poderiam indicar tecnologia extraterrestre. Estes métodos poderiam potencialmente detectar padrões sutis que escapam à análise humana convencional. Neurocientistas e a transmissão de pensamento. Neurocientistas que estudam a comunicação cerebral e a transmissão de informações neurais têm se mostrado extremamente céticos quanto à possibilidade de transmissão direta de pensamentos entre seres, sejam humanos ou alienígenas. O consenso científico atual é que o pensamento é um processo eletroquímico complexo que ocorre dentro do cérebro sem mecanismos conhecidos para transmissão direta à distância. Estudos extensivos de atividade cerebral usando tecnologias como fMRI, EEG e MEG demonstram que, embora possamos detectar padrões gerais de atividade neural, a interpretação precisa de pensamentos específicos permanece extremamente limitada, mesmo com acesso direto aos sinais cerebrais através de eletrodos. Limitações neurológicas. Sinais cerebrais diminuem rapidamente. Com a distância, padrões neurais são altamente individualizados. Pensamentos complexos envolvem redes neurais distribuídas. Interpretação de sinais requer contexto cultural compartilhado. Não há receptor natural para sinais cerebrais externos. Neurocientistas utilizam tecnologias avançadas para mapear a atividade cerebral, mas ainda enfrentam enormes desafios na decodificação precisa de pensamentos. Dr. Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro pioneiro em interfaces cérebro-máquina, aponta que mesmo com tecnologia atual que permite que macacos controlem braços robóticos com o pensamento, a comunicação é rudimentar e requer implantes físicos diretamente no cérebro. A ideia de comunicação cerebral sem contato direto, especialmente através de distâncias astronômicas, permanece no domínio da ficção científica. O problema do filtro antropocêntrico, um desafio fundamental na busca por sinais extraterrestres, é nosso inevitável filtro antropocêntrico, a tendência de interpretar qualquer comunicação através de nossas próprias estruturas de pensamento, linguagem e experiência. Este viés pode nos tornar cegos para formas de comunicação fundamentalmente diferentes das nossas. Mesmo que recebêssemos sinais genuínos de inteligências não humanas, poderíamos não reconhecê-los como comunicação significativa se não se encaixassem em nossos paradigmas de linguagem e significado. Como observou o filósofo Ludwig Wittgenstein, se um leão pudesse falar, não poderíamos entendê-lo, destacando como diferentes modos de vida criam barreiras fundamentais à compreensão. Sinais, alienígenas, comunicação original em formato, estrutura e conceitos potencialmente incompreensíveis para humanos. Filtro, sensorial, limitações dos sentidos humanos podem bloquear aspectos importantes dos sinais ou distorcê-los. Filtro, cognitivo, processamento cerebral, interpreta informações, conforme categorias e estruturas evolutivamente desenvolvidas. Filtro cultural, significados são interpretados através de contextos culturais, linguísticos e históricos específicos. Mensagem distorcida. O resultado final pode ser incompreensível, mal interpretado ou completamente irreconhecível como comunicação. O linguista Noam Chomsky sugeriu que, apesar de existir uma gramática universal no cérebro humano que nos permite aprender qualquer linguagem terrestre, esta estrutura evoluiu especificamente para a comunicação humana e poderia ser inadequada para compreender sistemas de comunicação verdadeiramente alienígenas. Ei, só uma pausa rápida no meio dessa revelação incrível. Se esse conteúdo está te prendendo como nunca, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você garante acesso a outros audiolivros impactantes sobre extraterrestres, sinais mentais e conspirações escondidas do público. Vamos continuar porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Ei, só uma pausa rápida no meio dessa revelação incrível. Se esse conteúdo está te prendendo como nunca, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.
Assim, você garante acesso a outros audiolivros impactantes sobre extraterrestres, sinais mentais e conspirações escondidas do público. Vamos continuar, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Inteligências extraterrestres e modos de pensamento divergentes. Um dos maiores obstáculos para reconhecer ou compreender sinais extraterrestres poderia ser a profunda diferença nos próprios modos de pensamento. Civilizações alienígenas podem ter evoluído com estruturas cognitivas radicalmente diferentes das nossas, baseadas em experiências sensoriais, necessidades evolutivas e ambientes totalmente distintos. Mesmo na Terra, estudos sobre cognição animal revelam modos de percepção e processamento de informação surpreendentemente diferentes. Morcegos enxergam através de ecolocalização, algumas aves percebem campos magnéticos, e polvos possuem sistemas nervosos distribuídos com mentes parcialmente independentes em seus tentáculos. Inteligências extraterrestres poderiam ser ainda mais radicalmente diferentes. Possíveis diferenças cognitivas. Percepção temporal radicalmente diferente. Pensar em escalas de séculos ou milissegundos. Cognição coletiva ou distribuída sem conceito de individualidade. Sistemas sensoriais, baseados em detecção de campos ou forças que não percebemos, processamento de informação quântica, em vez de eletroquímica neural, ausência do conceito de linguagem como a entendemos. A diversidade de formas cognitivas possíveis poderia tornar qualquer comunicação direta extremamente desafiadora, mesmo com tecnologia avançada. O astrobiólogo Dr. Seth Shostak propôs que, dada a probabilidade de que qualquer civilização detectável seria muito mais avançada que a nossa, poderíamos estar tentando comunicar com inteligências artificiais alienígenas, não com seres biológicos, entidades cujos processos de pensamento seriam ainda mais incompreensíveis para nós. Teoria do contato indireto. Uma abordagem alternativa à busca por comunicação direta é a chamada teoria do contato indireto, que sugere que civilizações avançadas poderiam estar codificando mensagens em fenômenos naturais ou padrões, que só seriam reconhecíveis quando atingíssemos um determinado nível de desenvolvimento tecnológico ou compreensão científica. Esta hipótese propõe que, em vez de transmitir sinais óbvios, inteligências extraterrestres poderiam preferir um método mais sutil e duradouro, como inserir padrões matemáticos em fenômenos astronômicos, estruturas quânticas ou até mesmo em sistemas biológicos, que eventualmente seriam descobertos por civilizações suficientemente avançadas. Constantes matemáticas. Hipótese de que certas constantes fundamentais da física poderiam ter sido ajustadas para conter informação codificada, assinaturas. Biológicas. Teoria controversa de que sequências específicas no DNA não codificante poderiam conter mensagens artificiais. Estruturas quânticas, possibilidade de informação codificada em propriedades quânticas fundamentais, acessível apenas com tecnologia avançada. Anomalias físicas, busca por pequenos desvios em leis físicas que poderiam indicar manipulação intencional em escala cósmica. Esta teoria sugere que mensagens alienígenas poderiam estar tão integradas à estrutura do universo que as consideramos simplesmente como aspectos da natureza. Somente quando nossa ciência avançasse o suficiente, começaríamos a perceber que certos padrões naturais são estatisticamente improváveis ou contêm informações codificadas que não surgiriam espontaneamente. Inteligência artificial. Na busca de padrões diante das limitações humanas, na detecção e interpretação de possíveis sinais extraterrestres, pesquisadores estão cada vez mais recorrendo à inteligência artificial como ferramenta crucial nesta busca. Algoritmos de IA têm a capacidade de analisar volumes maciços de dados astronômicos, identificando padrões sutis que poderiam escapar ao escrutínio humano. O projeto Breakthrough Listen, uma das maiores iniciativas de busca por inteligência extraterrestre, utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina
para analisar petabytes de dados coletados por radiotelescópios. Estas IAs são treinadas para identificar sinais que se destacam do ruído cósmico de fundo e apresentam características que poderiam indicar origem artificial. Vantagens da IA na busca capacidade de processar quantidades massivas de dados detecção de padrões estatisticamente improváveis, identificação de anomalias sem viés de expectativa humana, análise simultânea em múltiplas dimensões e frequências, aprendizado adaptativo que melhora com o tempo, coleta de dados radiotelescópios captam terabytes de dados diariamente do espaço profundo em múltiplas frequências. Pré-processamento algoritmos filtram interferência terrestre e ruídos conhecidos para isolar sinais potencialmente significativos. Análise. Por IA, redes neurais avançadas analisam os dados restantes, buscando padrões não aleatórios ou estruturas matemáticas. Verificação cruzada sinais. Promissores são comparados com bancos de dados de fenômenos conhecidos para eliminar falsos positivos. Uma vantagem significativa dos sistemas de IA é sua relativa liberdade dos preconceitos antropocêntricos, que podem limitar a busca humana. Algoritmos podem identificar padrões que não correspondem a nenhum conceito humano familiar, potencialmente reconhecendo formas de comunicação radicalmente diferentes das nossas. Sinais não verbais, luzes, ondas e fenômenos físicos além da hipótese de comunicação direta com o cérebro. Existem teorias que exploram a possibilidade de civilizações extraterrestres utilizarem fenômenos físicos observáveis para transmitir mensagens. Estas comunicações não verbais poderiam manifestar-se como padrões de luzes, anomalias eletromagnéticas ou fenômenos atmosféricos criados intencionalmente para chamar atenção. Relatos de luzes incomuns nos céus formando padrões geométricos ou executando manobras que parecem responder à atenção humana, têm sido documentados em vários países. Embora a maioria destes relatos tenha explicações convencionais, alguns pesquisadores sugerem que eventos verdadeiramente anômalos poderiam representar tentativas de comunicação não verbal. O fenômeno dos círculos em plantações, embora amplamente atribuído a criações humanas, ilustra como padrões físicos poderiam teoricamente ser usados para transmitir informações complexas. Os exemplos mais elaborados contêm estruturas matemáticas e geométricas que alguns interpretam como tentativas de demonstrar inteligência através de uma linguagem universal de matemática e símbolos. O papel dos erros cognitivos, uma explicação científica fundamental para relatos de sinais alienígenas mentais, são os diversos erros cognitivos e vieses aos quais o cérebro humano está naturalmente sujeito. Psicólogos cognitivos catalogaram dezenas de distorções sistemáticas no modo como percebemos, processamos e lembramos informações, muitas das quais podem contribuir para interpretações errôneas de experiências comuns. Estes erros cognitivos não são falhas individuais, mas características inerentes ao funcionamento cerebral humano. Evoluímos para tomar decisões rápidas baseadas em informações incompletas, priorizando falsos positivos sobre falsos negativos quando se trata de detectar padrões ou ameaças, uma tendência que nos leva a ver significado e intencionalidade, mesmo onde não existem, viés de confirmação, tendência a anotar e valorizar informações que confirmam crenças existentes, ignorando evidências contrárias. Pessoas que acreditam em comunicação alienígena facilmente interpretam experiências ambíguas como confirmação, apofenia, tendência a perceber conexões e padrões significativos entre fenômenos não relacionados. Leva à identificação de mensagens em sequências aleatórias ou coincidências. Falsas memórias, criação de lembranças detalhadas de eventos que nunca ocorreram. Estímulos sugestivos podem levar à recordação de comunicações alienígenas que nunca aconteceram. Experimentos demonstram como estes erros podem criar experiências convincentes de contato. Em um estudo de 2019, pesquisadores da Universidade de Cambridge
conseguiram induzir relatos de comunicação telepática em 28% dos participantes, simplesmente através de sugestão e exposição a estímulos ambíguos, destacando o papel crucial destes vieses na formação de crenças sobre comunicação não convencional. Hipóteses filosóficas. Somos surdos ao cosmos. Filósofos da ciência e da mente têm explorado a possibilidade de que existam limitações fundamentais à nossa capacidade de perceber e compreender certas formas de comunicação cósmica. Estas reflexões vão além das limitações técnicas ou biológicas, questionando se existem barreiras epistemológicas e ontológicas intransponíveis para certos tipos de conhecimento. O filósofo Thomas Nagel, em seu famoso ensaio Como é ser um morcego?, argumentou que existem experiências subjetivas inacessíveis a seres com estruturas cognitivas diferentes. Da mesma forma, poderia haver aspectos da realidade e formas de comunicação que são, em princípio, inacessíveis à mente humana, independentemente de nosso avanço tecnológico. Talvez sejamos como formigas tentando compreender a internet. Não é apenas uma questão de escala ou complexidade, mas de estrutura cognitiva fundamentalmente inadequada para o tipo de compreensão necessária. Doutora Susana Herculano Rosel, neurocientista. Limitações filosóficas. Propostas certos. Conceitos podem ser fundamentalmente incompreensíveis para mentes humanas. Nossa estrutura linguística pode impor limites ao que podemos formular e, compreender, podemos estar presos em um determinado modo de percepção, sem acesso a outros. Nossos conceitos de comunicação e significado podem ser excessivamente antropocêntricos. A própria consciência humana pode ser um filtro que distorce certos tipos de informação. Alguns filósofos argumentam que, assim como um cão não pode compreender cálculo mesmo quando exposto a ele, podem existir formas de comunicação extraterrestre que estão permanentemente além de nossa capacidade conceitual, não importa quanto nos esforcemos para compreendê-las. Esta visão sugere que, em vez de buscar sinais que se encaixem em nossos conceitos de comunicação, talvez precisemos aceitar que algumas formas de inteligência podem permanecer eternamente além de nosso horizonte cognitivo. Comunicações alienígenas na ficção científica. Ficção científica tem sido uma fonte rica de especulação sobre formas alternativas de comunicação extraterrestre, frequentemente explorando a ideia de contato mental direto. Estas narrativas não apenas refletem nossos medos e esperanças sobre o contato alienígena, mas também influenciam significativamente como o público concebe a possibilidade de comunicação não convencional. Obras clássicas e contemporâneas frequentemente apresentam seres com capacidades telepáticas que transcendem as limitações da comunicação verbal, às vezes através de tecnologia avançada, outras vezes através de habilidades psíquicas inerentes. Estas histórias muitas vezes servem como experimentos de pensamento sobre como civilizações radicalmente diferentes poderiam superar barreiras de comunicação. Pio 1. Uma Odisseia no Espaço, o monolito alienígena de Kubrick, funciona como um dispositivo de comunicação que interage diretamente com a mente, influenciando a evolução da consciência humana. A chegada a heptápodes comunicam-se através de uma linguagem não linear que altera a percepção temporal, demonstrando como alienígenas poderiam ter estruturas cognitivas radicalmente diferentes. Contato inteligências. Avançadas usam matemática e tecnologia para estabelecer comunicação, que aparece tanto como transmissão de rádio quanto como experiência mental subjetiva. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Na literatura brasileira, destaca-se O Alienista Intergaláctico, de André Carneiro, que explora a comunicação telepática com alienígenas como metáfora para questões de sanidade e percepção da realidade. Estas obras nos convidam a questionar nossos pressupostos sobre comunicação e a considerar possibilidades além de nossas expectativas convencionais. O futuro da pesquisa A.
Medida que nossa compreensão do universo e nossas capacidades tecnológicas avançam, novas abordagens para a detecção de possíveis sinais extraterrestres estão sendo desenvolvidas. Cientistas estão expandindo continuamente o escopo e a sofisticação dos métodos de busca, explorando fenômenos e canais de comunicação que anteriormente estavam além de nossas capacidades de detecção. O futuro da pesquisa SETI e áreas relacionadas provavelmente incluirá não apenas refinamentos dos métodos tradicionais de radioastronomia, mas também novas tecnologias e abordagens conceituais que possam detectar sinais ou evidências de inteligência extraterrestre que atualmente não conseguimos perceber. Instrumentos avançados. Próxima geração de radiotelescópios, como o Square Kilometre Array, permitirá sensibilidade sem precedentes na detecção de sinais fracos do espaço profundo. Observatórios espaciais, telescópios no espaço profundo, livres de interferência terrestre, poderão detectar biomarcadores e tecnomarcadores em exoplanetas distantes. IA avançada. Algoritmos de aprendizado profundo com capacidade de detectar padrões complexos que seriam imperceptíveis para analistas humanos. Tecnologias quânticas, sensores quânticos ultrassensíveis que poderão detectar perturbações sutis em campos fundamentais que poderiam indicar tecnologia avançada. Novas áreas de pesquisa. Busca por tecnosignaturas, como estruturas, Tyson ou poluição industrial. Em exoplanetas, análise de lixo espacial em órbita solar para evidências de sondas alienígenas antigas, estudo de anomalias quânticas que poderiam indicar manipulação artificial, detecção de neutrinos modulados como possível meio de comunicação, interestelar. Pesquisa de padrões em estruturas cósmicas em grande escala. Se esse conteúdo te intrigou e te fez refletir sobre o que pode estar acontecendo além da nossa compreensão, mostre seu apoio com um like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Aqui, os mistérios do universo nunca param. Nos vemos no próximo audiolivro. Ou quem sabe em uma próxima transmissão extraterrestre. Observatórios do futuro poderão combinar múltiplas tecnologias para buscar evidências de inteligência extraterrestre através de diversos canais de detecção simultaneamente. Perguntas em aberto e desafios éticos. A possibilidade de comunicação com inteligências extraterrestres, seja através de sinais mentais ou métodos convencionais, levanta profundas questões éticas, filosóficas e práticas. Como deveríamos responder? Se detectássemos um sinal genuíno, quem deveria decidir o conteúdo de nossas próprias mensagens? Que riscos potenciais existem na busca ativa por contato? Estas questões permanecem abertas e são objetos de debate intenso entre cientistas, filósofos e formuladores de políticas. Não existem protocolos universalmente aceitos para lidar com um possível contato, especialmente se este ocorresse através de meios não convencionais ou subjetivos. Verificação de sinais. Subjetivos. Como poderíamos verificar cientificamente? Relatos de comunicação mental ou experiências subjetivas. Que evidências seriam necessárias para distinguir experiências genuínas de fenômenos psicológicos ou neurológicos conhecidos? Riscos. Potenciais. Existem riscos em buscar ativamente contato ou responder a sinais recebidos. Alguns astrofísicos, como Stephen Hawking, alertaram sobre os perigos potenciais de chamar atenção para nossa existência, sem conhecer as intenções de civilizações mais avançadas. Representação da humanidade. Quem tem autoridade para falar em nome da humanidade? Como garantir que qualquer resposta ou mensagem represente adequadamente a diversidade de culturas, valores e perspectivas humanas? Impacto social e cultural, como a confirmação de inteligência extraterrestre, afetaria nossas sociedades, religiões e visões de mundo? Estamos preparados para as implicações psicológicas e culturais de tal descoberta? A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou em 1996
a Declaração de Princípios Relativos a Atividades após a Detecção de Inteligência Extraterrestre. Mas este documento se concentra principalmente em sinais convencionais e carece de mecanismos de enforcement. A questão de como lidar com formas de contato não convencionais permanece largamente inexplorada no âmbito das políticas internacionais. Conclusão: após examinar as diversas facetas da teoria de que alienígenas poderiam estar enviando sinais através do cérebro humano, concluímos que não existem evidências científicas sólidas que sustentem esta hipótese. Os relatos de comunicação mental com entidades extraterrestres podem ser mais adequadamente explicados por fenômenos psicológicos, neurológicos e cognitivos bem documentados. No entanto, esta exploração revela importantes insights sobre os limites de nossa percepção, a natureza de nossa consciência e os desafios inerentes à busca por inteligência além da Terra. Os fenômenos que interpretamos como sinais alienígenas frequentemente refletem mais sobre nossa própria psicologia e anseios do que sobre realidades externas. Limitações cognitivas. Nossa percepção e processamento de informações são fundamentalmente limitados e sujeitos a diversos vieses e erros sistemáticos. Desafios tecnológicos. Apesar de avanços significativos, nossas capacidades de detecção ainda são extremamente limitadas na escala cósmica. Questões em aberto. O paradoxo de Fermi e o silêncio cósmico continuam desafiando nossas expectativas sobre a prevalência de vida inteligente. Novas abordagens. O futuro da pesquisa exigirá métodos inovadores e mente aberta para possibilidades, além de nossas expectativas atuais. A busca por sinais extraterrestres continua sendo uma das mais profundas explorações científicas e filosóficas de nossa espécie. Mesmo que a hipótese específica da comunicação cerebral direta permaneça não comprovada, a questão mais ampla de como civilizações radicalmente diferentes poderiam se comunicar permanece aberta a novas hipóteses, metodologias e descobertas. Esta busca, independentemente de seus resultados, nos ensina muito sobre nosso lugar no cosmos e os limites e possibilidades do conhecimento humano.